Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, é de explodir a cabeça. A teoria do desdobramento do tempo. Ela foi proposta por um físico francês, o Jean-Pierre Garnier Mallet, e, basicamente, ela propõe um jeito totalmente novo de olhar para o nosso passado, presente e, o mais importante, para o nosso futuro. Vamos começar com uma pergunta bem provocadora. Pensa só, e se sonhar não fosse só uma bagunça de pensamentos aleatórios? E se fosse, na verdade, uma ferramenta para a gente moldar e até mesmo consertar o nosso futuro? É uma ideia bem poderosa, não é mesmo? Tá, mas como é que isso funcionaria na prática? Bom, a primeira parte da teoria já chega com um conceito central que é, no mínimo, surpreendente. A de que todo mundo tem um duplo, uma outra parte de si, vivendo lá na frente, no futuro. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar a coisa toda. Ela vai ser o nosso guia. Repara só como ela conecta a pessoa que está dormindo no presente com esses vários caminhos do tempo que se cruzam, o passado e os vários futuros possíveis. É bem aí, nesse espaço, que a mágica toda acontece. A base para entender tudo isso é uma afirmação fundamental. A teoria diz que a nossa existência não está presa só no aqui e agora. De alguma forma, a gente existe em 3 tempos diferentes. E o mais doido, ao mesmo tempo. É aqui que entra o tal do duplo quântico. O que é interessante é a definição dele. Pensa nesse duplo como se fosse uma outra versão sua, tipo um batedor, sabe? Um explorador que vive num tempo super acelerado. E a função dele? Simples, explorar todos os futuros que poderiam acontecer para achar os melhores caminhos e, claro, desviar dos ruins. Para a gente entender como é que funciona a comunicação com esse duplo, a gente precisa primeiro repensar o que é o tempo. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. O tempo não seria uma linha reta, mas sim como se fossem 3 pistas, todas existindo juntas. A gente está super acostumado com aquela ideia de tempo linear, né? O passado que já foi, o presente que a gente vive agora e o futuro que ainda vai chegar. Mas o ponto crucial da teoria, o que vira tudo de ponta cabeça, é que esses tempos não vêm um depois do outro. Não, eles acontecem todos juntos, agora, neste exato momento. E como isso é possível? A resposta está na velocidade. Cada um desses tempos corre num ritmo diferente. O presente se move na nossa velocidade normal. Já o futuro, onde o nosso duplo vive, se move muito mais rápido. E é essa diferença de velocidade que permite que ele explore tudo e mande as informações para a gente. Certo. Então, existe um duplo lá no futuro, explorando as possibilidades e mandando informações de volta. A grande pergunta é: como essa informação chega até nós? A resposta, segundo a teoria, está no que ela chama de ponte do sono. Essa frase aqui convida a gente a mudar completamente o nosso jeito de pensar. Em vez de enxergar o cérebro como uma fábrica de pensamentos, a teoria sugere que ele funciona mais como uma antena super sofisticada, um receptor de informações. E o que é que essa antena está captando? Informação, intuição, soluções para problemas, sabe? Esses dados vêm direto do nosso duplo quântico, que já fez a análise dos futuros possíveis e está mandando de volta uns relatórios para ajudar a gente a navegar melhor no presente. A solução, então, é surpreendentemente simples: dormir. O sono deixa de ser só um descanso e passa a ser a ponte para essa conexão. E mais especificamente durante o sono paradoxal, o famoso sono REM, é nesse momento que a troca de informações acontece. É quando a gente faz o download das atualizações do futuro para se reequilibrar. A teoria é fascinante, mas o mais legal é pensar em como a gente pode aplicar isso. Então, vamos para a parte prática, para entender como usar essa conexão de forma consciente a nosso favor. O processo é bem direto, na verdade. O primeiro passo é a chave de tudo, o estado mental antes de dormir. O segredo é tentar deixar as preocupações de lado e cultivar um pensamento mais tranquilo, mais positivo, para preparar a frequência da conexão. O segundo passo é a ponte, e dormir com a intenção clara de usar o sono para essa troca. E o terceiro é o retorno. De manhã, ficar de antena ligada para receber as informações, que podem vir como intuição ou mais clareza, para se alinhar com o melhor caminho. Isso tudo transforma o simples ato de ir para a cama em algo muito mais profundo, né? Vira uma espécie de missão noturna com um propósito bem claro e poderoso para a nossa vida. E que missão é essa? O ponto crucial é esse aqui. A missão da noite é ativamente consertar os futuros que não são bons para a gente. Ao se comunicar com o duplo, o que acontece é uma espécie de triagem e otimização do futuro.
O resultado final desse alinhamento noturno é que, aqui no presente, a gente se sente mais capaz de escolher o melhor caminho a seguir. Isso nos leva de volta a um estado de equilíbrio, de harmonia. É um processo contínuo de ir ajustando a própria jornada. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A teoria sugere que a gente tem uma ferramenta incrível nas mãos todas as noites. Então, a pergunta que fica é: esta noite, ao se preparar para dormir, que futuro, que questão ou que caminho vale a pena pedir para o seu duplo explorar?